Fala pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Nas aulas anteriores a gente discutiu na primeira aula o que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal. Na aula seguinte nós pensamos a linguagem híbrida e a relação de contexto, além da questão do roteiro de análise. Nessa aula nós vamos focar nos exercícios. Vamos para ela? Pessoal, tudo bem? Então, a aula de hoje é dedicada a exercícios. Vamos fazer uma breve recordação do que foi tratado na aula 1, na aula 2, mas vamos direto para os exercícios. Na aula 1, então, nós tratamos sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Na aula 2, nós tratamos sobre a linguagem híbrida e fizemos também um percurso de análise. E na aula 3, a gente então vai tratar agora dos exercícios. Para recordarmos, vamos fazer aqui uma breve incursão, uma breve visita aí aos conceitos trabalhados nas aulas anteriores. Olha só, nós vimos então que a linguagem ela pode ser verbal através dos elementos de fala e escrita, de fala e escrita, e ela pode ser não verbal. Ela pode ser não verbal através dos elementos então pictóricos, as cores, as formas, os planos, e a união dessas duas, então, nós teremos aí a linguagem híbrida, ou linguagem mista. Tá? A linguagem híbrida ou linguagem mista, ela além de ser a relação dessas duas, nós devemos pensar também que na linguagem híbrida eu não posso dissociar um elemento do outro, senão eu perco significação. Um exemplo para a gente recordar está aqui nesse quadrinho, olha só. O poder da vírgula. Então nós temos o título aqui e a gente então tem que fazer uma leitura adequada. Ele está vomitando amor. Olha que maravilha, né? A criança está vomitando amor, está falando... A gente tem aí o plano metafórico, A criança então está fazendo gracinha, está falando alguma coisa. A gente pode interpretar de várias maneiras. A gente só não pode interpretar que ele está vomitando. Por quê? Porque os elementos... Além do balãozinho aqui, ó, o balãozinho, a forma do balão, ela está harmônica, Ela não tem nada abrupto, ela não tem nada pontiagudo, ela é redonda. Essas linhas, elas são bastante significativas, tá bem? E declara, então, a fala dessa pessoa, que parece ser o pai, da criança, que ele ali tá todo garboso, animado, feliz, um coraçãozinho escapa dele aqui, e ele fala com um tom animado. Como que a gente também pode buscar essa significação do ânimo? A gente pode verificar os coraçõezinhos, a gente pode verificar a face da criança, Mas o mais importante é a relação da fala, ele está vomitando amor, com todo o elemento do quadrinho, As cores, a forma, a maneira que ele está segurando a criança, tudo isso então indica que se trata de algo interessante, de algo gostoso, de algo prazeroso. Se a gente passar aqui para o quadrinho 2, a gente já tem uma mudança significativa na forma do quadrinho, o pontiagudo, ele causa uma impressão. Além disso, a gente tem uma mudança aqui, nas fontes. Lembra na aula passada que a gente tratou das fontes? As fontes também são representativas, elas também são significativas, elas trazem um conteúdo de sentido para a gente, E, além disso, a gente tem aqui, amor, que a gente pode supor que é um prolongamento da vogal O, para que fique mais intenso, Isso é correto na língua escrita? Para o quadrinho, pessoal, existe uma liberdade, uma liberdade de criação. Mas na escrita regular, isso daí estaria, na escrita do nosso cotidiano, isso daí não estaria correto. Mas dentro do quadrinho, dentro da proposta, está extremamente adequado. E aqui, como que a gente faz a leitura? Ele está vomitando, amor! Ele grita, Ele está apavorado. Professor, sempre é grito quando tem o ponto de exclamação? Não, o ponto de exclamação significa emoção também, Emoção. E aí, essa emoção, pessoal, ela fica bastante evidente ali, também com o afastamento, do sujeito.
E aí a gente tem aí o verde, né, a representação do vômito através do verde. Então a significação, o que ele quer declarar é completamente diferente do que ele gostaria de declarar no quadrinho 1. Então no quadrinho 1 a gente tem uma determinada ideia e no quadrinho 2 a gente tem uma ideia completamente oposta. A vírgula, então, ela faz sentido? Faz, né? A vírgula aqui separa um vocativo. Professor, a gente está tendo uma aula de linguagem verbal e não verbal, o senhor vai falar de vocativo, só para a gente poder, pessoal, ir guardando aí algumas velhas informações, né? O vocativo é um chamamento, né? Quando você fala, ele poderia ter o quadrinho assim, amor, ele está vomitando, e esse amor também seria separado, né? Aí o sujeito é o bebê, é o ele, né? E esse amor é quem ele está chamando, tá bem? E quando a gente utiliza a vírgula nesse sentido, então a gente chama de vocativo, vocare, chamar, invocar, tá bom? Vamos passar então agora só em revista. Aqui nós estudamos um pouquinho da linguagem híbrida, recordamos alguns elementos, observamos as formas, observamos as cores, o contexto da criança ainda sem caminhar, precisando ali do auxílio dos pais, e o pai ou abobado de um lado ou assustado do outro. Vamos então agora verificar este quadro do Munch, de 1893, e vamos observar as linhas, vamos observar as cores, vamos observar a sinuosidade, pessoal, a sinuosidade. Vamos observar que todo o quadro ele dialoga com algum tipo de espanto, com algum tipo de movimento que eu não me contenho. O que pode estar gerando, então, esse espanto, né, nesse sujeito? Mas o que se a gente não consegue identificar, pelo menos a gente pode observar as formas, as cores, o contexto em que ele está. Vamos observar também que esse quadro ele ganha uma outra significação, uma outra representação, além do próprio espanto, né? Do grito, do pavor possível, do movimento de perplexidade. E vamos verificar aqui o que o Edward Munch ele diz no diário dele. Estava a passear cá fora com 2 amigos. E o sol começava a pôr-se. De repente o céu ficou vermelho, cor de sangue. Parei, sentia-me exausto e apoiei-me a uma cerca. Havia sangue e língua de fogo por cima do fiorde azul escuro e da cidade. Os meus amigos continuaram a andar e eu ali fiquei, de pé, a tremer de medo e sentir um grito infindável atravessar a natureza. O que acontece? A partir do relato do diário dele, a gente ganha uma outra representação do quadro, uma outra significação do quadro. A gente consegue compreender que se trata realmente do Edward aqui, nessas linhas que guiam o nosso olhar também para os amigos, deixando-o ali perplexo diante dessa natureza absurda. E esse grito então nasce desse olhar, né, dessa relação dele com a natureza, com a qual ele não pode lutar. E aí a gente pode fazer uma série de discursos, né, uma série de diálogo. O quadro em si ele já traz uma série de representações, mas saber a trajetória de elaboração do quadro amplia a nossa significação. Então ele traz o contexto para dentro do quadro, e o contexto, né, foi um dos elementos. Os contextos foram tratados na aula anterior. Tudo bem? Agora, vamos para os exercícios. Vamos verificar aí como que nós estamos nas nossas potências ou capacidades interpretativas. Então, a imagem número 1 é a charge. Nós temos elementos verbais, então vamos verificar os elementos verbais primeiro. Tem o balãozinho e está escrito rede social, aqui em casa é outra coisa. E nós temos a plaquinha, uma tabuleta chamada rede social. O contexto de redes sociais são aquelas em que a gente utiliza o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, nós falamos isso na aula anterior também. E aqui, então, ela ganha outro sentido, um sentido de crítica. Vamos verificar, então, os elementos não verbais. Pode verificar que o sujeito ele não está fazendo necessariamente, ele não está gritando, né? Ele está fazendo um apontamento.
O balãozinho, ele representa isso, tá? Prestem atenção na forma do balão, porque ela é muito significativa. E aí, claro que ele fala com uma certa emoção, porque tem um monte de criança, né? Vamos contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crianças, mais a mulher do sujeito na mesma rede. Não deixa de ser uma crítica, a gente está aqui na esfera da crítica social também. A rede, ela já tem alguns remendos, então isso vai mostrando também que se trata de uma família pobre. O olhar da mulher, né, e a aparência do sujeito também denotam essa carência, tá bem? Então, o que eles fazem? A palavra rede social, ela ganha um outro significado, ela ganha um outro sentido. Vamos ler aí o enunciado. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase declarada, proferida, recorre a... Na alternativa A, pessoal, a frase proferida por ele, rede social aqui em casa é outra coisa, trata-se então de polissemia, e ele vai explicar o que é polissemia. Aos múltiplos sentidos da expressão rede social, para transmitir a ideia que pretende veicular. Nós vimos então que ele trata a questão da rede social de uma maneira que é compreendida, então, de um lado, pelas redes sociais como o Facebook, como o Instagram, e outro, essa crítica com relação à rede social, que é esse tecido que sustenta, ele sozinho sustenta toda a família, né? É uma rede remendada que sustenta a família. Bem, pode ser esse, mas sempre que a gente estiver respondendo alguma coisa, a gente sempre vai, embora a gente possa ter uma alternativa que pareça a mais adequada, a gente vai passar por todas elas, tá? Para justificar o motivo de as outras serem ou não serem. Vamos ver, ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. O que é ironia? Ironia, pessoal, é quando a gente fala uma coisa e quer dizer outra. A gente fala, por exemplo, a criança quebra o vaso. E a gente fala assim, bonito isso daí que você fez, hein? E na verdade a gente quer dizer completamente o contrário. Então a ironia é o contrário, olha só. Ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Não é a palavra outra coisa que está em xeque aqui, né? Mas a palavra rede social. Então não é a palavra outra coisa. Homonímia, ela é utilizada, pessoal, aqui no sentido de que rede social pode significar, tanto as redes sociais têm o mesmo nome, homonímia, nomes iguais. Ela tem um significado, então, da rede social, como Facebook, Instagram, e a rede social que é a rede, na verdade, que ampara eles. Pessoal, a gente também extrapola um pouquinho o sentido de rede social, que é aquilo que ampara a família. Tem a ver aí com relações de rede de amparo. Mas olha só, homonímia, ou seja, nomes iguais, rede social, para opor, né, a partir do advérbio aqui, né, o advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Não é isso, né? Uma pessoa rica pode ficar na rede também, não pode? Pode, né? Não tem essa relação, não é essa questão que ele está tratando. E, por fim, personificação para opor o mundo real, pobre, ao mundo virtual rico. É sobre a questão do mundo real e o mundo rico que ele está falando? Mundo real e virtual? Não, não é isso. Personificação, pessoal, é a mesma coisa que prosopopeia. É a atribuição, então, de características humanas para entes inanimados, tá? Para seres inanimados, igual o gigante Adamastor no Camões, por exemplo. Tá? Vamos passar para o próximo exercício? A gente então encontrou aqui uma solução, né? Que é a polissemia. O que é polissemia? Vários sentidos. Vários sentidos. Vários sentidos, então, os múltiplos sentidos da expressão rede social, para transmitir a ideia que pretende veicular, evocando aí um mínimo de humor e o máximo de crítica. Tá bem? Então vamos para a segunda questão, né? A segunda questão nós vamos fazer de uma forma mais integrada, tá? Nós vamos fazer a leitura, observar alguns elementos e ir direto para a questão. Vamos verificar, ó, cuidado, não pise nisso. Por quê? E aí elas observam ali a balança, né? Minha mãe pisa aí e começa a chorar.
essa charge, então, ela deixa evidente que existe uma crítica ali à estética, aos padrões sociais, e a gente consegue deixar isso um pouco mais pesado, mais denso, porque é falado através das crianças. Vejamos então alguns outros elementos. A gente vê que se trata de crianças, a gente viu que foi publicado ali em 2012. Vamos fazer a leitura então do enunciado. A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais. A insatisfação das pessoas com o peso. No entanto, do ponto de vista orgânico, frisem esse pedacinho aqui, muito importante, o peso corporal se torna um problema à saúde quando? Então, olha só, do ponto de vista orgânico, então nós temos o estético versus o orgânico. O estético versus o orgânico. O peso corporal se torna um problema à saúde. Tem que causar algum tipo de dano. Vamos pensar então, causa um tipo de dano, o peso corporal se torna um problema então quando estimula a adesão à dieta, a pessoa não quer mais comer açúcar. Isso causa algum tipo de dano? Não. Não causa um dano ao organismo, ao contrário. Não comer açúcar é uma coisa muito boa, né? O açúcar ele não é uma coisa boa de ser consumida. Aumenta conforme a idade? Vamos ler lá. O peso corporal se torna um problema à saúde quando aumenta conforme a idade? Não. A gente vai progredindo na idade, né? Pensando na charge criança, adolescente, adulto, e a gente vai aumentando o peso, né? Tudo bem? Então não é essa a questão. Expressa a inatividade da pessoa? A pessoa está parada lá. Isso está causando algum tipo de problema de saúde? Talvez a longo prazo, mas a charge está discutindo a questão do peso. Ela não está discutindo a questão do sedentarismo, né? Isso seria outra questão. Isso é necessário pensar, então, nos contextos. A gente está tratando de peso e a questão está tratando, então, de sedentarismo. Existe uma relação entre elas, mas não é a relação que a questão exige. A questão D. Então, assim, a gente retira. A questão D. Provoca modificações na aparência? Mas isso não causa nenhum tipo de problema à saúde, né? Aumentar o peso, modificar a aparência, isso não tem problema. Agora, acomete o funcionamento metabólico. Professor, não entendi o que é acometer o funcionamento. Você acabou de excluir as demais. A gente sabe que é essa. E aí, se você tiver, nesses momentos, se acontecer, né, de você conseguir excluir as alternativas anteriores e só restar uma, a gente pode pensar isso em sala de aula, traz o exercício para a gente conversar. Mas olha só, aqui ele está falando o seguinte, do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde quando? Quando isso, na verdade, causa um problema metabólico, causa um problema para o corpo, né? Você começa a ter, por exemplo, acúmulo de gordura, ou você, na verdade, começa a ter aí o outro evento, né? Retirando completamente os nutrientes do corpo, através de uma síndrome como, por exemplo, anorexia, e isso sim. Então, aqui é necessário a gente compreender os contextos, né? Os contextos de produção desse tipo de texto, da charge, em que vai tratar, olha só, se você começa a ter obesidade mórbida, se você começa a ter, na verdade, uma ausência muito grande de nutriente no seu corpo devido aos padrões estéticos que a gente vive, aí sim isso daí está causando mal para o seu organismo, tá? Agora, se você ficar sentado, se você, na verdade, pegou um pouquinho mais de peso ou perdeu um pouquinho de peso, isso daí não é uma questão de saúde, tá? Pessoal, por enquanto, nós vamos ficar com essas duas atividades. Elas são bastante complexas, elas exigem que vocês façam leituras que compreendam o contexto, que compreendam também conhecimento de mundo. Eu vou deixar então algumas anotações, né, para que nós possamos encerrar a aula e depois um exercício proposto, que aí vocês podem me entregar lá pelo Google Sala de Aula. Olha só, para quem não tem acesso ao Google Sala de Aula, basta ir lá na aula 1 do nosso canal Fala Língua Portuguesa e lá no vídeo 1 eu mostro como vocês acessam a sala de aula. É o mesmo código, vocês fiquem à vontade, manda para mim, eu corrijo o material. Sobre as linguagens verbal e não verbal, podemos afirmar que são utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo?
Sim, são necessariamente feitas para isso, tá? Eu posso utilizar o quadro, igual eu usei do Monkey ali em cima, como eu posso, na verdade, utilizar só a língua falada numa carta, num bilhete, no WhatsApp. O WhatsApp é um grande exemplo da relação da linguagem híbrida, tá? A gente já vai ver isso um pouquinho. Da linguagem híbrida. Eu mando emoji, eu mando GIF e aquilo lá declara muita coisa, tá bem? Então, olha, a linguagem não verbal é aquela que utiliza diversos códigos que não seja a palavra. Sim, eu posso usar forma, eu posso usar cor, eu posso usar o fundo, eu posso usar linhas, eu posso usar tudo aquilo que estiver ao meu alcance para poder representar algo, tá? Simbolizar algo. A gente encontra muito a linguagem não verbal em quadros, em fotografias, tá bem? A3. Linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas colaboram para o entendimento do texto. Então, a linguagem verbal e não verbal, quando acontecem juntas, colaboram para o entendimento do texto. Sim. E 4. Chamamos de linguagem híbrida a ocorrência da linguagem verbal e não verbal de forma simultânea e inseparável para a criação do ato comunicativo. Então, aqui a gente tem um breve resumo, né, do que foi tratado até agora. E agora eu gostaria de propor esse exercício aqui, pessoal. Ó, vocês vão dar pausa no vídeo, vocês vão dar uma lida, e aí eu vou ficar à disposição de vocês para receber esse material lá no Google Sala de Aula. Tudo bem? Então chegamos ao fim da nossa incursão, né? Nossa apresentação aí à linguagem verbal e não verbal. Vimos a importância dela no nosso cotidiano, os textos como são densos, né? Como são significativos, e por vezes o quanto que nós não observamos esses sentidos que estão presentes nos textos. A gente conheceu um pouquinho também de charge, que é um gênero textual muito curioso, porque ele toma também algumas dimensões que extrapolam os locais de circulação, que antes eram muito comuns para eles, né? Eles agora vão para o Instagram, para o Facebook e causam alarido. Eles geram no indivíduo uma série de questões por ter um viés de crítica social muito amplo. Eu recomendo a leitura, né, desses textos de agora em diante de uma forma mais concentrada, mais determinada em extrair daquele objeto mais significação. Nós vimos também o quanto que esses textos eles caem em provas oficiais, né? Eles costumam ser abordados em provas oficiais, como provas do Instituto Federal, provas oficiais como do Enem. Eu vou lançar então uma série de exercícios para vocês ali no Google Sala de Aula e vamos ver como que vocês se saem, tá bem? Fica um abraço do professor, a saudade de sempre e até mais. Tchau!